A estrutura educacional que se desenvolveu no Brasil colônia estava, em grande medida, alinhada com a estrutura educacional de sua metrópole, Portugal. Então é por isso que é tão relevante as transformações propostas pelas reformas pombalinas em Portugal, também para o território da América Portuguesa. Educação no Brasil Colônia e Brasil Império. Educação laica e reformas pombalinas. O século XVIII, em especial, foi marcado por grandes transformações no território europeu e principalmente por novas aspirações no território do conhecimento. Em função do iluminismo, isso também trouxe modificações para a estrutura de pensamento da metrópole portuguesa. E essas transformações estariam refletidas também no Brasil. Essas transformações dizem respeito ao maior alinhamento de Portugal e de seus interesses, enquanto Estado, ao liberalismo. Portugal busca ser mais liberal, busca ser mais laicizada, e é por isso que os jesuítas seriam expulsos, tanto do território português quanto de suas colônias, dentre elas o Brasil. O século XVIII foi marcado por inúmeras transformações de ordem ideológica. Em Portugal, o ministro de Dom José I, conhecido como Marquês de Pombal, conduziu uma série de reformas ilustradas, muitas das quais buscavam suprimir o poder dos jesuítas. Os colégios jesuíticos foram substituídos pelas aulas régias. O pensamento ilustrado defendia o ensino laico e público, responsabilidade do reino e não da igreja. Essa é a primeira aparição de uma ideia de ensino laico, uma ideia de ensino também de responsabilidade estatal. Esse Estado, obviamente, ainda era monarquia, inicialmente a monarquia portuguesa e mais tarde o Império já independente. Mas a questão a levar em consideração aqui é que se trata de um ensino que busca ser mais liberal, mais alinhado com as expectativas do capitalismo emergente. Juntamente com os interesses econômicos de Portugal, se dá essa reestruturação educacional no espaço da colônia. As aulas régias viriam a substituir as aulas das estruturas jesuíticas. Infelizmente, o projeto era de uma educação mais universal, de uma educação mais bem organizada e alinhada aos interesses do Estado. Porém, a estrutura que se implantou ainda era muito precária. As escolas eram improvisadas, não haviam muitos profissionais e isso dificultou a implantação desse sistema de ensino de forma mais eficiente. Aqui nós temos uma pintura de Marquês de Pombal, que é esse personagem que transforma a estrutura educacional no período colonial. Marquês de Pombal seria o responsável pela primeira reforma educacional efetiva do Brasil. Ainda que essa reforma não tenha tido uma eficácia muito visível, mesmo assim, a questão da laicidade do ensino é relevante. O projeto pombalino ambicionava reformar completamente a educação, das primeiras letras ao ensino superior. Esperava-se instituir um ensino mais empírico e aberto à experimentação, menos focado em estudos teóricos. Um imposto, o subsídio literário, foi instituído para suprir o reino com materiais e professores. As aulas régias não foram implementadas na escala desejada a princípio. Outras ordens religiosas tiveram permissão para manter colégios, mesmo após a expulsão dos jesuítas. No todo, o novo sistema falhou, ao menos na colônia, em conter o vácuo estrutural deixado pelos jesuítas. Se percebe que as intenções de Marquês de Pombal eram bastante positivas, mas falhou em instituir esse ensino de forma realmente eficiente no espaço colonial.
Na verdade, em comparação à amplitude das escolas jesuíticas, poucas aulas régias chegaram a ser instaladas. Antes de 1772, sabe-se com certeza da existência de algumas aulas régias em Pernambuco. A partir desse ano, graças à criação de um imposto para o ensino, o subsídio literário, foram instaladas 17 aulas de ler e escrever, 15 aulas de gramática latina, 6 aulas de retórica, 3 aulas de língua grega e 3 de filosofia, em diferentes pontos da colônia. Se percebe que a estrutura se prometia bastante eficaz em termos de estruturação curricular, em termos de trazer para os habitantes da colônia os mesmos padrões de ensino que desfrutavam os habitantes da metrópole. Porém, a eficácia não foi realmente levada a cabo e a colônia continuou com os problemas estruturais que já haviam durante o período antecessor. E, em termos educacionais, talvez com uma estrutura ainda pior. Muito embora o subsídio literário buscasse atender a essas demandas. Porém, a colônia ainda era muito carente de certas estruturas, não só em termos educacionais, mas de demandas que eram próprias de um território muito distante de sua metrópole, que não dava conta de atender às necessidades da população que se formava e se multiplicava no território da América Portuguesa. Em parte, essas problemáticas seriam sanadas com a vinda da família real em 1808 e muitas transformações e reformas promovidas pelo Império. No entanto, ainda assim, o Império tinha outras prioridades e a educação não estava entre elas. Talvez só a República traria modificações mais palpáveis, como aquelas que desejava Marquês de Pombal lá em meados do final do século XVIII. Bons estudos, até a próxima aula!